Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu. O alvo de Jesus não foi morrer para salvar a sua empresa. Ele pode salvar a sua empresa porque Ele é poderoso. Jesus não morreu para curar o seu filho, apesar de que Ele pode e tem poder para curar o seu filho. Jesus não morreu para restaurar o seu casamento, apesar de que Ele é poderoso para restaurar o seu casamento. Jesus não morreu para te levantar um ministério e fazer você um grande pregador, apesar de que Ele é poderoso para levantar você e fazer de você um grande pregador. Jesus morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. O propósito de Jesus não é a prosperidade, é a eternidade. Vamos lá, Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Coloco nas tuas mãos, para que o Senhor multiplique e nós possamos sair daqui satisfeitos. E não só satisfeitos, nos dá um cesto de cada para levar para casa, para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, a carta aos Romanos talvez é considerado pelos teólogos o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então, se você quer se aprofundar em teologia, cai para dentro em Romanos, estuda, medita, você vai entender fundamentos da fé. E os 5 primeiros capítulos de Romanos vai trabalhar a justificação pela fé, a salvação não por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque é importante dizer, e importa nessa manhã também dizer, que você não é salvo pelo dízimo que você dá, você não é salvo pela oferta generosa que você deu, você não é salvo pelas 7 semanas de campanha que você fez no monte, você não é salvo pelas obras de caridade no aba social. Nós não somos salvos porque fizemos o bem para alguém, somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós, salvos pela graça. Então, pastor, por que a gente faz essas coisas? Porque a resposta pela salvação são as obras. Então as obras não salvam, as obras são resposta e fruto de alguém que foi salvo. Não é porque eu faço obras que eu sou salvo, é porque eu sou salvo que eu faço as obras. É um resultado. Isso é muito importante, porque daí você vai perceber que a salvação não é mérito seu. Logo você vai andar sempre em humildade, porque se você achar que você consegue salvar-se a si mesmo, você faz a coisa boa e você é salvo, e você vai ficar soberbo, orgulhoso. Afinal, eu sou bom, eu sou melhor que ele, então eu estou salvo e ele não. Não, ele está salvo pela graça, eu estou salvo pela graça, você está salvo pela graça, nós somos salvos pela graça de Deus. É bondade. Pastor, quem não peca é que é salvo. Então ninguém está salvo, porque todos pecamos em qualquer momento, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus ficaram, mas através do que Jesus fez na cruz, o preço da salvação foi pago. Amém? A dívida foi rasgada. A cédula, a Bíblia diz que é uma cédula, como se fosse uma promissória. Tinha uma promissória na mão do diabo. Jesus morreu, foi no inferno, rasgou a promissória. Agora nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Diga glória a Deus por isso.
isso é motivo de alegria. Porque se a gente pensar assim, tem gente que fala assim: pastor, a gente perde a salvação, pastor. Eu não acredito que a gente perde a salvação. Sabe por que eu não acredito? Porque imagina de manhã, você acorda de manhã, você está com a mente bem tranquila, aí a sua esposa se irrita com você, você está crente, você fala: amor, não vou discutir com você, você é o amor da minha vida, eu iria para uma ilha com você sozinho o resto da vida, eu não vou, eu te amo. E ela: cala a boca, eu estou irritada. E você está numa paz, aí você sai de casa dizendo: eu estou salvo. Se Jesus voltar agora, eu consegui não brigar com a minha esposa. Ao meio-dia, você vai almoçar, ora pelo alimento, agradece, chora na oração, e você pensa: agora eu estou mais salvo ainda. À tarde, alguém corta você no trânsito e você não xinga, você para e fala: passa, querido. Você pensa: agora eu estou salvo 3 vezes. Agora eu estou morando num condomínio fechado no céu. Agora eu estou melhor do que os outros. À noite você vai assistir o jogo do Flamengo, aí você endemonia e vai para o inferno. Aí você está assistindo o Vasco e o Flamengo, e o Vasco toma um gol. Isso não acontece, é raro. E aí você se irrita já com um parente, o cunhado chega, aí você já se estressa, e você faz o que não deve, xinga, briga e sai de casa. E aí se Jesus volta, você está no inferno. Eu não acredito nessa montanha russa de salvação. Você está salvo de manhã, condenado à tarde, à noite do céu de novo. Não, ninguém perde a salvação. Nós podemos abandonar a salvação. Porque perder a salvação é: eu estava salvo. Abandonar a salvação é: eu não quero mais. É apostasia. Hebreus 6 vai falar de apostasia. É abandono da fé. Então, quem aqui é salvo pela graça? Não é pela sua virtude, não é pelos seus bons hábitos, é porque Jesus olhou para você e falou: eu vou salvar aquele ali, e tirou você do império das trevas e trouxe para o reino do seu Filho amado. Quem recebe essa palavra no seu coração, aplauda Jesus pela salvação, pela vida eterna. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio da fé, temos acesso à graça. Lembra da fé, que é uma escada rolante? Você põe os pés e ela te leva até a graça, e a graça redentora te salva. E nós nos gloriamos nisso. Ele fala: temos esperança, nós nos gloriamos nisso. O que é nos gloriamos nisso? É se alegrar. Olha que lindo. Em momentos bons ou ruins, eu tenho um consolador, eu tenho um amigo presente. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo, porque Deus está comigo. No laudo do câncer, Deus está comigo. Na promoção da empresa, Deus está comigo. Quando eu comprei um carro novo, Deus está comigo. Quando eu precisei vender para pagar as contas, Deus está comigo. Eu tenho um Deus presente. E Ele fala: eu me glorio nisso. Eu tenho a vida eterna. Meu nome está no livro da vida. Uau! Mas Ele não se gloria só nisso. E Ele começa a dizer: eu me glorio também na tribulação. Opa, agora mudou, parece que ele foi para um lado agora, que a gente não quer ir. Peraí, me gloriar na salvação pela graça, aleluia, não tem que fazer força. Jesus morreu na cruz, Ele morreu por nós, Ele se fez pecado por nós, que bom. Mas que papo é esse de me gloriar na tribulação? Uma vez uma irmã veio falar comigo no final do culto: pastor, eu estou numa tubulação. Eu falei: o que, irmã? Tubulação, pastor, eu estou numa tubulação, lá em casa é uma tubulação. Eu falei: o marido dela trabalha com encanamento. Deve ser isso, ele guardou o depósito de cano na casa dela, ela está numa tubulação. O que você diz? É uma tubulação, pastor, um monte de problema. Tribulação. Ah, isso, tubulação. Tá bom. Qual é a sua tubulação? Ela foi contando. Então, e olha o que ele fala: eu me glorio na tribulação. Paulo não está feliz pela tribulação. Ele não está alegre em meio à tribulação, mas ele sabe em quem confia no meio da tribulação. Porque ninguém vai ficar feliz porque está atribulado. Ele vai ficar feliz porque olhou para o lado e viu quem está com ele. É o que vai trazer alegria. Paulo sabia em quem cria. E você pode declarar também em quem você crê.
mesmo na tribulação. E eu queria andar nesses 4 passos que Paulo andou aqui nesse texto. Qual o primeiro passo? Ele fala que se gloria na tribulação, e a tribulação vai gerar outra coisa. Eu quero primeiro ficar na tribulação. A tribulação nos coloca sob pressão. A tribulação nos coloca sob pressão, e a pressão nos amadurece. Quem é da roça aqui mais do interior vai entender o que eu estou dizendo. Antigamente se cortava o cacho de banana, né? E a gente chamava uma expressão para o cacho de banana antes de amadurecer, quando ele estava bem, quase amadurecendo. Se alguém lembra, de vez. O pessoal tem mais de 70 anos, né? Não tem ainda, mas sei, né? De vez é coisa, né? Quem usou Vulcabras? Estou falando 752, meu querido, é outro nível. O pessoal, o Zenzo, a Valentina não sabe o que eu estou falando, mas o que eu estava falando, que agora minha cabeça foi lá no Vulcabras. Eu tinha um 752, cara. Meu Deus do céu. A pressão amadurece. Aí a gente cortava o cacho de banana de vez, que era verdinho, e botava perto da telha brasilite, da telha embralite, da embralite, né? Da embralite. Me corrigiram aqui. Botava embaixo daquela telha. O sol batia ali e o calor fazia amadurecer mais rápido o cacho. Ok? Então a pressão, o calor nos faz amadurecer. Então tem coisas na minha e na sua vida que Deus precisa permitir para nos amadurecer. Paulo está dizendo, eu sei que a pressão, a tribulação vai dar um resultado. E não tem vida cristã sem tribulação. Olha para a tribulação, não, olha para o seu marido que está do seu lado, fala, não tem vida cristã sem você, tribulação. Não fala isso, não fala isso. Não fala isso, não, estou brincando. Nos amadurece, a tribulação nos traz maturidade, retira coisas desnecessárias ou prejudiciais. O diamante era um carvão que ficou sob pressão. O diamante era um carvão que ficou sob. Você sob pressão vai ter valor. O ouro, para se tornar puro, passa pelo fogo. Isso tudo faz parte do processo de crescimento. As tribulações organizam as nossas prioridades. Vou repetir. As tribulações organizam as nossas prioridades. Tem gente aqui está preocupado com coisa periférica, supérfluo, pífio, e isso está roubando a sua paz. Aí vem uma tribulação e tira essas coisas, fica só o necessário. Vai lá no hospital Gusmão de Florianópolis, onde tem crianças agora lutando com câncer, e pergunta para a mãe se ela está preocupada com a marca da bolsa dela. Pergunta para o pai se ele está preocupado com o tamanho, o tipo de roda do carro dele. Não, ele não está sem paz por causa da roda, e a mãe não está preocupada com a bolsa, porque o filho está com câncer. E a tribulação organiza as nossas prioridades, tira o nosso coração daquilo que não deveria estar. Ai, o meu ministério, ai, fulano está chateadinho comigo. Ai, uma tribulação faz você perdoar pessoas, faz você valorizar o que deveria valorizar. E Deus sabe onde mexer em cada um de nós aqui. Deus sabe o botãozinho de importância onde deve apertar. Ele sabe o que dá para tirar. Ele sabe o que dá para tirar. As tribulações organizam as nossas prioridades. Tinha um instrumento que era usado para moer o trigo. Era o tribulum, um instrumento para triturar e debulhar os grãos. É daqui que vem a palavra tribulação, desse instrumento chamado tribulum, que separava o que era joio
batia, mexia, arrancava as palhas para ficar só o trigo. Deus permite que algumas tribulações tiram algumas palhas, algumas amizades que não eram amizades, que é palha, que está tirando o propósito da sua vida. Tem gente que Deus tirou da sua vida e você pensa, o diabo não está fazendo nada. Você é filho de Deus, quem cuida de você é seu pai. É Deus permitido o tribulum para tirar o que não é para ficar. Descansa. Quem tem que ficar com você e fica é aquele que prometeu. Jesus não deixa você. Pessoas podem nos deixar, algumas porque Deus quer, outras porque elas desejam, não importa, mas Ele nunca nos deixa. O tribulum faz isso. Uma enfermidade nos leva a valorizar a saúde. Uma enfermidade nos leva a valorizar a saúde. Não levanta a mão quem agradeceu pela saúde hoje. Hoje acordou e falou: Deus, obrigado pelos meus olhos, obrigado pelo poder ouvir, poder falar, caminhar, obrigado. Mas daí uma tribulação vem, te coloca de cama, com uma possibilidade de perder movimentos, e você começa a dizer: meu Deus, por que eu não agradeci o que eu tinha? Porque a tribulação faz agradecer. Uma enfermidade nos faz valorizar a saúde. Um divórcio inesperado nos leva a valorizar a família. É preciso perder o pai e a mãe para valorizá-los. Quando a gente é mexido, quando a tribulação vem, a perda de alguém nos leva a cuidar de quem ficou. A perda de alguém nos leva a cuidar de quem ficou. Não sei você, mas eu já tive essa sensação de alguém perto de mim que eu perdi por falta de cuidado, por falta de zelo, por erro meu ou por negligência, não importa, me leva a ter mais cuidado com aquele que ficou. Eu lembro de uma vez que foi muito difícil para mim. Eu estava na Europa e o irmão daqui me ligou. Eu estava vindo no outro dia, e ele me ligou: pastor, e eu já tinha conversado com ele, mas eu não consegui, ou até poderia, não sei, não vou entrar no mérito, mas eu não consegui dar a atenção que ele merecia. Talvez eu não pude, talvez eu poderia, agora eu não posso conseguir entrar no mérito disso. Mas ele me ligou: pastor, várias vezes: pastor, eu não estou bem, pastor, foi indo. E de repente eu estou lá, ele me liga: pastor, não consigo mais. Desculpa, me perdoa, mas eu desisto. E ele estava lutando com uma depressão. E eu mandei um áudio, eu falei: cara, eu estou pegando o voo amanhã, espera um pouquinho, não faz isso. De repente, o celular dele não respondeu mais. E eu chamando meia hora, uma hora e meia, não respondia. De repente, uma ligação, a mãe dele: pastor, meu filho tirou a vida. Não deu tempo. Eu me culpei por meses. E agora quando alguém fala: pastor, eu não aguento mais, eu estou tirando minha vida, eu tenho mais zelo, eu tenho mais cuidado. Não tem esse negócio de cachorro que late não morde. Se falou não vai fazer. Não tem disso. Se a pessoa está precisando, ela está precisando. A gente não é Deus nem juiz. E aquela perda para mim me fez valorizar quem ficou. A tribulação faz a gente organizar os nossos valores. Você está preocupado porque não comprou o apartamento que você queria? Faz favor para mim, não precisa a tribulação bater na sua porta. É só ir lá no hospital, é só ir lá na Casa Guido. Fica meia horinha lá, uma hora, conversa com os pais e mães daquelas crianças. Só faz isso. Vem no dia pais e mães mais que especiais. Você está reclamando que seu filho está riscando parede, que ele está muito bagunceiro, que ele está flamenguista, que ele está serelepe. Você está reclamando, né? Está reclamando. Vai lá perguntar para a mãe que o sonho dela com um filho de 8 anos é ouvir mamãe da boca. Ele não é falante, e o sonho dela é ouvir mamãe. E você está reclamando, porque tudo é mãe, só fala mãe. Meu Deus, é 15 vezes mãe por dia, só dá mãe, chama o pai. Não levanta a mão quem já falou isso. Vá lá falar com a mãe que o filho é não falante. Você vai ver que a sua reclamação é pífia, é pequenininha. Você deveria se alegrar.
Quem está entendendo? A tribulação, a falência me leva a valorizar quem ficou do meu lado. E você vai descobrir que na abundância muitos estão perto, na falência poucos ficarão. E você vai valorizar quem ficou. Talvez um funcionário que ficou até o fim com você. A empresa foi quebrando e um funcionário ficou. Ele fechou a porta da empresa junto com você. Se você prosperar e crescer e botar uma empresa de novo, você vai procurar esse funcionário, vai dizer: volta e vem cá, você vai ser meu sócio, eu vou te abençoar, porque você vai valorizar quem ficou. Quem está entendendo o que eu estou falando? A rejeição te leva a valorizar quem te acolheu. Essas coisas doem, não são fáceis, mas se permanecemos em Jesus, essas coisas darão fruto. O texto diz que a tribulação gera perseverança. Fala comigo, perseverança. Não, repete, perseverança. O que é perseverança? É continuar mesmo sem motivos para. Perseverança é continuar por causa de uma aliança. Você persevera no casamento, às vezes, pela aliança que você tem. Um casal, a esposa do Billy Graham, foi questionada uma vez. Billy Graham viajava muito, ela ficava em casa cuidando dos filhos. Billy Graham, grande evangelista, Billy Graham. A esposa do Billy Graham falou, entrevistaram ela, Ruth Graham, se eu não me engano o nome dela. Ruth Graham, você já pensou em divórcio alguma vez? Ela assim: divórcio não, assassinato. Algumas vezes. Matar, eu pensei em várias vezes. Divórcio eu nunca pensei, mas matar. Não tem nenhum casamento aqui que não tenha um momento ou outro de desconforto. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas você pensou em sair de casa, em dar um tempo. Todo mundo passa por isso. E o que segura muito de nós num casamento? É a aliança. E não é nem o amor, porque o amor às vezes é volátil, esse nosso amor. Esse amor romântico, que eu amo sorvete e amo a minha esposa, às vezes não ama nada. O amor, ele não é um sentimento imaturo, infantil, ele é adulto. A Bíblia manda amar o inimigo. Nenhum amém. Eu amo o Dirceu, que é flamenguista. Isso é um milagre. Então amor é um sentimento adulto. E se você é adulto, você tem responsabilidades. E a responsabilidade te faz permanecer, mesmo não querendo. Você vai para a empresa não querendo. Você tem responsabilidade. Quem está entendendo? Então, a perseverança, mesmo na tribulação. Porque a tribulação, meu irmão, não é difícil permanecer na abundância. Eu estou permanecendo. Como é que está a tua vida? 32 carros na garagem. Morando no Dubai. A minha esposa é a Miss Morro-Estevo. Os meus filhos são tudo... então está tudo fluindo. Aí eu estou perseverando. Meu irmão, não é difícil perseverar assim. A gente persevera na coisa que não é fácil, no dia ruim. Quer ver quem gosta de academia? Quem gosta de academia, levanta a mão. O problema é teu. Eu não suporto. Tenho raiva. Mas eu fiz uma cirurgia na coluna. E para o ciático não doer mais, eu tenho que fortalecer o core, tenho que ir para a academia, e eu acho que eu vou ter que ir para o resto da vida. E aí eu comecei a ir. Eu chegava na academia, o Lucas, que é não sei se está aqui, o Lucas, que é o personal, bom dia para ti. É assim que eu entro na academia. Bom dia, pastor, paz para ti. Ô pastor, está bem? Não fala comigo, só treina. Várias vezes, tá? E ele só treinou. Vamos bater uma foto? Não. Acabou, treinei. Por que eu estou treinando? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu não quero que o ciático venha doer. E eu quero levantar os meus bisnetos no ombro. Quero ter saúde para o final. Estou com um objetivo maduro. Estou perseverando naquilo que eu odeio.
E ele perguntou no começo do ano passado: quantos por cento tu gosta da academia? De 0 a 100? De 0 a 100, 7% só, não chega a 10. Não chega a 10. Aí semana passada ele perguntou: eu lembro quando passado tu falou que era 7%, agora é quanto? 9. Não chegou a 10% ainda? Não chegou, já gosto 9. Porque tem dia que eu vou que dá até uma alegriazinha depois. Por que eu estou contando isso? Porque se você não perseverar, você não colhe, você não tem resultado, você não vai ter o próximo fruto. Porque o texto diz que a tribulação gera perseverança. Fala comigo, perseverança. Só se usa perseverança em deserto, em maratonas. Quem corre maratona, quem já correu maratona, quem gosta de correr, sabe que tem que usar perseverança. Se não usar perseverança, não corre, não continua. Em dias difíceis, em dias de tribulação, não recue, fale menos, ouça mais, abaixe, espere o vento passar, vá para o secreto, não saia até o Senhor falar com você. Permanecer é uma das facetas da fé mais importantes da vida do cristão. Depois você lê em casa João 15, por favor, todos, tarefa para casa, João 15 essa semana. Lê João 15, o capítulo todo, você vai ver a palavra permanecer aparecer 12 vezes. Aquele que permanecer dá fruto, aquele que permanece em mim, aquele que permanecer não é, amém, eu vim na igreja, aleluia, não, é permanecer, segunda, permanecer na terça, permanecer na quarta, amém? Não é permanecer só nos domingos. Quando perseveramos, nós somos recompensados com outro fruto, que é a experiência. Eu te abençoo com experiências, porque só quem permanece tem experiência. Não, você não entendeu. Só quem permanece com Deus tem experiência com Deus. Quem já ouviu testemunhos lindos de experiências com Deus? A Vivi contou aqui uma experiência que ela teve com Deus, né, que ela tinha vontade de comer um chocolate. Ela contou numa quinta-feira aqui. Nós estávamos vivendo um tempo, meu irmão, para comprar um prestígio era um caos. Primeiro porque eu estava meio mão de vaca, estava aquele modo econômico ruim, assim, italiano. Ninguém perguntou. Você falou, a Alane falou, é verdade. Eu estava no modo ruim. Além de eu estar no modo ruim, nós estávamos passando um momento financeiro difícil. Eu lembro, a Vivi contou isso, o testemunho das mulheres aqui. Ela queria comer um chocolate. Eu falei, não tem dinheiro. Nós estávamos numa escola de missão em Belo Horizonte. Numa escola de missão, nós estávamos buscando Deus. Mesmo financeiramente quebrado, difícil, nós estávamos buscando Deus. Botamos o que tinha no bolso, botamos gasolina e fomos para Belo Horizonte aprender mais de Deus. E nós estávamos sem poder comer um chocolate. Quando eu falei que eu não compro, porque não dá, ela foi chorar no quarto. Chorou. À noite tinha um culto, começou o culto, o pregador veio e falou assim, aquela moça ali, por favor. Apontou e falou, hoje você quis comer um chocolate e não pôde. Meu irmão, quem é que ouviu a minha conversa? Foi só eu e a Vivi. Quem foi que contou para esse cara? Pois assim diz o Senhor, você vai ter muito dinheiro. Deus vai te levantar e vai te dar recurso na tua mão para poder abençoar muitas outras pessoas. E eu olhei e falei, falso profeta. Não era falso profeta. Hoje a Vivi ganha um pouquinho mais que eu. Um pouquinho mais. Eu vendi 10 mil livros, ela vendeu 100 mil. É pouquinho a diferença. Não. Deus prosperou a Vivi. A experiência de quem para ouvir alguém dizer, o Senhor dizer, eu vi o seu chocolate que você não comeu. Eu enxerguei você. Uma experiência de Deus visitar você, de Deus mandar uma provisão para você. Você que está passando necessidade financeira, você vai receber uma mensagem essa semana assim, me manda o teu Pix. Mensagem de Deus. Pensa uma mensagem que alegra o nosso coração, manda o teu Pix. Aí o cara manda o Pix, o cara fala assim, só queria saber. Você vai ter experiências com Deus, a provisão de Deus vai bater na porta da sua casa, vai bater na porta da sua empresa.
a criatividade para aquilo que para você precisar sair da tribulação que você está, o Senhor vai dar no momento oportuno, porque a experiência vai vir com a perseverança. Só quem persevera não tem experiências. Experiências são cicatrizes. Cicatrizes mostram que você venceu, não que não doeu. Cicatrizes mostram que você venceu, diga amém, não que não doeu. Não precisa. Tem um monte de gente aqui que tem cicatriz no joelho, na cara, porque caiu do cara pequeno, um monte de coisa, experiência. Doeu ou não doeu? Mas a cicatriz não dói mais. Mas doeu. Só quem permanece tem experiência. E essa experiência, o Luiz Hermínio tem uma frase que eu gosto, que ele fala: diplomas mostram que aprendemos, cicatrizes mostram que vencemos. Mostram que vencemos. Quando temos uma experiência, nós somos presenteados com a esperança. Sabe por quê? Escute. Você já conhece o testemunho meu da Vive de casamento. E tem outros aqui que tem casamentos aqui restaurados, que tem testemunho. A Lani tem um testemunho lindo. Foi para a janela do prédio dela para se jogar depressiva. Tem tanta gente com tanto testemunho aqui. Então é uma experiência com Deus que a pessoa teve. Então imagina alguém aqui, escuta, chegar para mim e falar assim: pastor, meu casamento não tem mais chance. O que eu vou dar para ele quando eu falar? Esperança. Por que eu vou dar esperança? Porque eu tive experiência. E a experiência me dá autoridade. Se alguém tiver com depressão e falar com a Lana, ele vai dizer: eu te entendo, eu sei a dor que você está sentindo. Sabe? Sei, porque eu já passei. Eu tive uma experiência. E a experiência me dá esperança para entregar para você. Alguém que já foi curado de alguma enfermidade, de câncer, quando encontrar alguém lá no ministério Pérolas, o que mais acontece é isso: pessoas que passaram por tribulações, que perseveraram, tiveram experiência e agora estão com esperança. Porque, e aí você encosta perto de alguém assim, você sai cheio do quê? De esperança. Porque Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Porque Deus fez um dia, Ele pode fazer de novo. Porque Deus fez com alguém, Ele pode fazer comigo. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Porque a esperança vai vir. Quem já viu Deus fazendo uma vez, crê que Ele pode fazer de novo. Imagina, eu queria que você imaginasse. Imagina Pedro no barco com um aprendiz, um discípulo de Pedro. Pedro ensinando um cara a pescar. Pedro ensinando um cara a pescar. De repente aparece Jesus no barco. Jesus aparece no barco e fala para o auxiliar do Pedro: joga a rede para o outro lado. Pensa, Pedro está vendo tudo. Aí o empregado do Pedro olha para o Pedro e fala: e aí, Pedro? Pedro fala assim: confia, vai na dele. Eu já tive essa experiência. Eu joguei para o outro lado e peguei. Porque a experiência do Pedro encorajou aquele que ainda não teve a experiência a permanecer obedecendo. Quando eu entendo isso, eu vou permanecer. Isso vai gerar essa esperança. As experiências com Deus faz o Espírito Santo trazer à memória aquilo que já vivemos, e isso nos traz esperança. Eu quero te abençoar nessa manhã. Existe esperança para o seu casamento. Eu e muitos casamentos sabemos disso aqui. Existe esperança para o seu ministério. Deus está talhando, forjando você para o tempo certo. Espera nele. Existe esperança para o seu filho. Jesus salvou a filha de Jairo. Existe esperança para as suas finanças, para a sua empresa. Ele é dono do ouro e da prata e já supriu muitos. Existe esperança em meio a essa enfermidade. Ele é o médico dos médicos. Ele já curou. Porém, entretanto, é importante destacar que eu não posso ter esperança em Cristo
apenas para as coisas dessa terra. Eu vou repetir. Eu não posso ter Jesus como um amuleto para ter esperança nessa terra somente. Eu não posso ter Jesus como alguém que só resolve os meus problemas dessa terra. Ele é Senhor e Salvador. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu. O alvo de Jesus não foi morrer para salvar a sua empresa. Ele pode salvar a sua empresa porque Ele é poderoso. Jesus não morreu para curar o seu filho, apesar de que Ele pode e tem poder para curar o seu filho. Jesus não morreu para restaurar o seu casamento, apesar de que Ele é poderoso para restaurar o seu casamento. Jesus não morreu para te levantar um ministério e fazer você um grande pregador, apesar de que Ele é poderoso para levantar você e fazer de você um grande pregador. Jesus morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. O propósito de Jesus não é a prosperidade, é a eternidade. Por isso que o texto diz, se nós temos esperança em Cristo apenas para essa terra, ele usa o termo apenas. A palavra apenas significa, não é que ele não pode fazer nada na terra, é que não é apenas para a terra. O principal não é a terra, o principal não é a minha dor, é a eternidade. Porque não importa a dor que você vai passar aqui, na eternidade acabou tudo. Um pastor foi consolar uma família que o filho é tetraplégico. E como é que se consola? Que texto se usa? Qual palavra se dá para uma família que o filho é tetraplégico, está numa cama que só mexe os olhos? Qual o texto que se lê? Jesus pode curar? Pode. E se não curar? Ele não cura quando a gente quer, quando Ele quer? Essa é a pergunta. E o texto que ele leu, qual o texto que ele leu, pastor? Ele leu aquele texto que diz, um dia teremos um corpo novo glorificado na eternidade. É a única forma de dar esperança para aquela família. Família, um dia você, eu, todos nós teremos um corpo novo. Seu filho vai estar num corpo novo, não nesse mais. Vai passar. Porque nós não temos uma perseguição ferrenha de morte no Brasil pela fé cristã, diferente de outros países, onde cristãos estão sendo queimados vivos hoje. Mas se tivesse, o que nos restaria? Se a nossa casa fosse queimada porque a gente era cristão, e se essa igreja fosse queimada porque ela é cristã, e se aquele que levantasse a mão e dissesse que era cristão era queimado, se as Bíblias fossem queimadas, o que restaria? Onde estaria a nossa esperança? Nossa esperança continua no mesmo lugar, naquele que nos salvou, nos amou, nos chamou e vai nos glorificar um dia na eternidade com Ele. Pastor, qual o conselho? Meu conselho para você é permaneça. Permaneça. Você vai ter experiências com Deus, e a experiência vai trazer esperança para o seu coração e para outras pessoas. Nessa manhã, talvez é uma palavra de consolo ou de alerta. Para alguns é um alerta. Cuidado, não deixa de valorizar o que você tem. Para outros é esperança. Não importa. Para outros é advertência. Não importa. Permaneça. Permaneça naquele que prometeu ficar com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quem crê que não está sozinho? Vamos ficar de pé.